Imagine acordar hoje e descobrir que o Kremlin decidiu enviar seu negociador de confiança, um velho conhecido da família Putin, para uma missão quase desesperada do outro lado do mundo. A situação está tão crítica que até os aliados mais próximos começam a dar sinais de desgaste. Enquanto isso, as sanções dos Estados Unidos apertam o cerco, e a Rússia se vê obrigada a correr atrás do prejuízo, tentando salvar o que resta de suas relações com Washington. Mas não é só isso. A cada dia, novos golpes atingem o regime, desde ataques brutais na Ucrânia até uma escalada sem precedentes de repressão interna. O enviado especial do Kremlin, Kirill Dmitriev, não é um desconhecido. Amigo próximo dos Putin, ele já foi figura central em negociações delicadas, como a proposta mirabolante de construir um túnel entre a Rússia e os Estados Unidos, ideia que, convenhamos, nunca passou de um devaneio. Agora, porém, sua missão é bem mais urgente: tentar conter o estrago causado pela teimosia do Kremlin. Dmitriev, que já circulou pelos corredores do poder americano com desenvoltura, terá que se reunir com autoridades dos Estados Unidos para discutir o futuro das relações entre os dois países. Mas convenhamos, depois de anos de provocações, insultos e condições absurdas impostas por Moscou, até mesmo um diplomata experiente como ele terá trabalho duro para reverter o quadro. Enquanto isso, Putin tenta manter a pose, mas os fatos não mentem. As sanções anunciadas por Donald Trump contra gigantes russos como Rosneft e Lukoil não foram as mais duras possíveis, mas já estão fazendo estrago. O presidente americano, segundo fontes, teria perdido a paciência depois de uma série de ataques russos na Ucrânia, realizados logo após conversas amigáveis entre os dois líderes. Trump, que até então resistia a medidas mais severas, finalmente cedeu à pressão. E o resultado? A Índia, um dos maiores compradores de petróleo russo, já começou a migrar para fornecedores do Oriente Médio e dos Estados Unidos. A Reliance Industries, uma das maiores refinarias do país, está fechando contratos com a Arábia Saudita, Catar e Estados Unidos, deixando a Rússia para trás. Em outubro, a empresa adquiriu cerca de 10 milhões de barris no mercado à vista, e a maior parte não veio da Rússia. Outras refinarias indianas seguem o mesmo caminho, buscando alternativas no Oriente Médio, Brasil e América do Norte. O que antes era um fluxo constante de bilhões de dólares para Moscou agora se reduz a um gotejamento. Na Ucrânia, a violência não dá trégua. As forças russas lançaram novos ataques com bombas guiadas contra a região industrial de Kharkiv, deixando pelo menos 10 feridos e danificando empresas civis e uma base de veículos. Mas o terror não se limitou a Kharkiv. Outras áreas também foram atingidas, como a região de Dnipro, onde as bombas russas causaram destruição significativa. E não para por aí. Os invasores tentaram atacar um trem de passageiros entre Lviv e Kramatorsk com drones, mas falharam, embora a onda de choque tenha estilhaçado janelas em 3 vagões. Felizmente não houve vítimas, mas o perigo é constante. Enquanto isso, dentro da própria Rússia, a repressão atinge níveis alarmantes. O número de pessoas oficialmente declaradas terroristas ou extremistas disparou. Só nos primeiros 10 meses deste ano, mais de 3 mil nomes foram adicionados à lista, uma média de 300 por mês. No total, quase 19 mil pessoas já estão nessa condição, incluindo um número crescente de menores de idade. Antes, eles representavam menos de 2,5% dos casos, agora são quase 10%. E não são apenas cidadãos russos, ucranianos, prisioneiros de guerra e civis acusados de terrorismo em territórios ocupados também engrossam as estatísticas. As novas leis repressivas ampliaram os critérios, incluindo agora quem é condenado por fake news sobre o exército ou por desacreditar as forças armadas. E o pior, até suspeitos ainda em investigação podem ser incluídos na lista, o que significa perder o direito a contas bancárias, heranças e até mesmo a gastar mais de 10 mil rublos por mês. No Cazaquistão, a família do ex-presidente Nursultan Nazarbayev enfrenta uma verdadeira devassa. A Procuradoria-Geral iniciou uma investigação sobre os ativos de Nurbek Nazarbayev, sobrinho do ex-líder e filho de seu falecido irmão. A suspeita? Envolvimento em esquemas de grilagem de terras e na tomada hostil de 16% da empresa Poros. Em setembro, um tribunal já havia confiscado bens de Nurbek avaliados em 57 bilhões de tenges, cerca de 119 milhões de dólares. Agora, um deputado exige uma auditoria completa de seu patrimônio, para que tudo que foi adquirido de forma ilícita seja devolvido ao Estado. A mudança de tom é impressionante. Há poucos anos, autoridades e parlamentares competiam para elogiar a família Nazarbayev. Hoje o cenário é outro. A cada dia a situação se agrava.
Seja na diplomacia, na economia ou na guerra, a Rússia e seus aliados enfrentam desafios que parecem não ter fim. E enquanto o Kremlin tenta desesperadamente conter as crises, o mundo assiste e se prepara para o que vem pela frente. O poder não perdoa fraquezas e os sinais de fragilidade dos regimes autoritários se tornam cada vez mais evidentes. Na Alemanha, a pressão sobre Kiev cresce com uma urgência que não deixa espaço para meias palavras. O líder da Baviera, Markus Söder, não hesitou em exigir restrições drásticas. Jovens ucranianos em idade de alistamento não deveriam cruzar as fronteiras europeias enquanto sua pátria queima. Ninguém se beneficia se esses homens trocam o campo de batalha pela segurança alemã, declarou, cobrando de Berlim e Bruxelas uma ação imediata. Afinal, a Alemanha já apoia a Ucrânia com bilhões em recursos. Mas o que o país precisa agora são soldados. Desde que Kiev flexibilizou as regras de mobilização, os pedidos de asilo dispararam, chegando a quase 1.000 por semana. A mensagem é clara: a Europa não pode ser um refúgio para quem foge da responsabilidade. Enquanto isso, no coração da Europa Oriental, um ditador de 31 anos no poder finalmente admite o que todos já sabiam. Alexandre Lukashenko, visivelmente abalado, tropeçou nas palavras ao confessar: "Não sei o que o povo realmente pensa." O homem que controla cada voto, cada voz, cada respiração na Bielorrússia, agora treme diante da possibilidade de que até seus métodos mais obscuros falharam. Ele ordenou às suas forças de segurança que investigassem a verdadeira situação no país, como se, após décadas de repressão, ainda houvesse espaço para surpresas. Mas o mais revelador não foi o que disse, e sim como disse, ofegante, apoiando-se na tribuna como se o próprio peso do regime o esmagasse. Em um discurso que durou impressionantes 5 horas e 35 minutos, Lukashenko expôs, sem querer, a falência de um sistema que se sustenta apenas pela força. Mas nem tudo são sombras. A ciência, mais uma vez, surpreende com um raio de esperança onde menos se esperava. As vacinas da Pfizer e da Moderna, desenvolvidas para combater a Covid-19, revelaram um efeito colateral inesperado e revolucionário. Estudos conduzidos pelo Centro de Oncologia de Houston e pela Universidade da Flórida descobriram que essas vacinas de mRNA não apenas protegem contra o vírus, mas também ativam o sistema imunológico de forma a atacar células cancerígenas. Os resultados são tão promissores que já estão em andamento testes clínicos em larga escala. Pacientes com câncer em estágio avançado que receberam as vacinas viveram mais e responderam melhor aos tratamentos do que aqueles que não foram imunizados. O efeito foi especialmente notável em casos de melanoma e câncer de pulmão, uma descoberta que pode redefinir o combate a uma das doenças mais letais da humanidade. A história não espera por ninguém. Enquanto alguns líderes se agarram ao passado, outros já escrevem o futuro. E você que acompanha essas análises até o fim, faz parte dessa mudança. Cada compartilhamento, cada comentário, cada curtida é um passo adiante, porque informação é poder, e poder, quando bem usado, transforma realidades. Que seu dia seja tão produtivo quanto essas notícias são reveladoras. Até a próxima com mais fatos que importam.